Irmãos, mais uma vez estou aqui para continuar a nossa lição da revista As Promessas de Deus. A lição número 3, que é a promessa de Deus para a igreja. Vamos aqui dar continuidade e hoje é o tópico 3 que diz: condições para viver a promessa de Deus. É preciso crer, é o primeiro tópico desse tópico. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial, para que Deus venha falar aos nossos corações. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma essa lição em tuas mãos, fala com cada um de nós, que a gente venha aprender e meditar na tua palavra. É o que te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Vamos lá ao tópico 3, que é condição para viver as promessas de Deus. 1.1. É preciso crer. As Escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. Atos 2:1. A Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Ele creu em Deus, perseverou na fé, e isso lhe foi imputado como justiça. Neste último dia, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor, se fortalecer na força do seu poder. Amém? Então, o que acontece? Tudo aquilo que Deus prometeu, você tem que confiar. Então, você tem que ser perseverante para alcançar aquilo na sua vida, para que aquela promessa que Deus te fez se cumpra na sua vida. Pois existem promessas que quando Deus faz para nós, para essas promessas se cumprirem, depende também de nós. Porque não adianta nada Deus prometer que você vai ser um grande professor e você não estudar. Isso não vai acontecer. Que você vai ser um grande cirurgião e você não ir fazer uma faculdade. Pois isso também não vai acontecer. Então, as promessas que Deus faz para a nossa vida, ela só vai acontecer se nós formos perseverantes. Deus prometeu a Abraão que ele teria, através dele, teria uma grande nação. Mas Abraão, nós sabemos a história, que Abraão já estava velho, já tinha uma idade avançada, ele tinha 75 anos, e sua esposa, além disso já ter uma idade avançada, era estéril. Mas Abraão confiou. Sabemos que no meio do caminho, é como nós nos dias de hoje, sofremos assim alguns abalos, às vezes pensamos assim, acho que não vai acontecer. Mas se nós confiarmos e continuar perseverando, nós conseguiremos chegar a promessa, não somente enxergar, mas a promessa vai se cumprir em nossas vidas. Por quê? Porque temos que ser perseverantes. É como eu falei, não adianta Deus prometer e a gente ficar de braços cruzados. Ponto 2. É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diretamente do Senhor. Em Atos 1:8 e 2:1. Não importa o tempo que passe, nos apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhe os bens, os filhos e a saúde, manteve-se fiel. Jó 1:21. Como Daniel lançado na cova do leão, ainda assim permaneceu fiel ao Senhor. Tomemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa de vida. Então nós precisamos ser fiel até o fim. Mesmo, como eu já estava falando, mesmo que as adversidades ela apareça. Como assim as adversidades? São as lutas. Principalmente essas lutas, elas vão começar principalmente muitas das vezes dentro da sua casa.
com aquelas pessoas que são mais próximos de você. Por quê? Porque o inimigo, ele quer usar pessoas que já te conhecem. E aí, se você esmorecer, você vai desistir. Mas quando você é fiel até o fim, até aqueles que te perseguem e que te botam em provações, eles vão ver Deus na sua vida e a vida deles também vão mudar. Eles também vão mudar de vida, porque vão ver a obra de Deus, vão ver as maravilhas e as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Imagine quantas pessoas no meio da casa de Abraão devia falar assim, aí, velho desse jeito tá achando que vai ser pai. Mulher estéril, não pode ter filho. Como que ele vai ser pai dessa forma? E ó, agora ele foi pai porque ele pegou a serva da esposa. Tá se sentindo, tá achando que vai ser uma grande nação. Como? Somente com esse menino da escrava? Não, olha só, acho que não. Eu, se fosse ele, eu desistia. E vai ter pessoas que vão falar na sua cara e ter pessoas que vão falar por trás, querendo que você desista daquilo que Deus te prometeu. Mas seja fiel até o fim, porque Abraão foi fiel até o fim e hoje vemos a grande nação que Abraão, que se formou através de Abraão. Parte 3. É preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Há tanto valor para Deus na obediência que a Bíblia diz que é melhor obedecer que oferecer sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Assim é tempo de estar na presença de Deus, em santa obediência. Atos 3, 19. O que tem acontecido hoje em dia? Eu até comentei isso domingo na escola dominical, quando falei para as mulheres. As pessoas estão se convertendo, estão recebendo uma promessa, porque muitas pessoas recebem promessa, mas só recebe a promessa e pronto. A pessoa que libera muitas das vezes a promessa para aquela pessoa, ela não sabe pegar e falar, mas leva tempo. Você tem que ser fiel, você tem que ser obediente. Para que isso se cumpra na sua vida, lembre-se do que Jesus falou. Jesus deixou uma promessa para os discípulos, deixou uma promessa para Pedro. Pedro, você vai ser hoje não vai ser mais pescador de peixe, vai ser um pescador de almas, de homens, que são almas. Então, o que significa? O que Jesus está falando? Ficar em Jerusalém até que do alto venha o poder e revista vocês. Então, você está se convertendo hoje. Eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Mas antes dessa promessa se cumprir, se revista. Se revista do poder que vai vir do alto. Então é o quê? Se prepare. É o que eu falei aqui no início. Você vai ter uma promessa de ser um pastor. Mas para você se tornar um pastor, você tem que estudar. Não é que hoje você se converteu e amanhã você já é um pastor. Não, porque prometeram que você é um pastor. Calma aí, se prepara. Se prepare primeiro. Porque essas são as promessas para a igreja. Hoje o meu pastor presidente, ele recebeu a promessa de ser um pastor presidente lá atrás. Ele veio caminhando, veio as diversidades. Ainda continua as adversidades, mas hoje ele é o pastor da nossa igreja. Hoje ele é o pastor presidente. Mas por quê? Porque ele se converteu ontem e hoje ele já abriu uma igreja? Não. Porque antes ele foi submisso a outros pastores. Ele foi aprendendo. Ele foi fazendo cursos. Ele foi aprendendo com homens mais experientes que ele era. Hoje, eu aprendo muito com o meu pastor, pois ele é mais experiente do que eu. Então, eu tenho que pegar a experiência desse meu pastor e de outros pastores mais experientes. Então, eu tenho que me revestir. Como eu me revisto no poder de Deus? Lendo sua palavra, meditando nela dia e noite, e estudando, orando, jejuando e buscando o poder que vem do alto. Amém?
A conclusão: as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membro desse corpo espiritual. Por meio de Cristo, a promessa do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Eu quero agradecer a todos que assistiram essa aula e a todos que ainda vão assistir na rede social, e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Até a próxima live, que o Senhor Jesus vos abençoe. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma cada um nessa manhã. Obrigado por tudo, obrigado por sua proteção, sua sabedoria, que o Senhor continue nos tomando em tuas mãos. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia.